Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à apresentação do projeto Hardcore. Bom, dando ainda ênfase aos recursos de alinhamento que o Hardcore oferece, nós vamos ver agora um exemplo de layout já com uma determinada, uma certa complexidade, tá? Então, esse exemplo ele está contido também nos demos do Hardcore, tá? Existem vários exemplos que demonstram como a gente consegue trabalhar layouts complexos com o Hardcore, utilizando os atributos dinâmicos, sem precisar trabalhar com HTML, com CSS, tá? E esse aqui vai ser um exemplo bem interessante para a gente poder estudar aqui no vídeo. Então, ó, o que é que eu fiz aqui para a gente ganhar tempo? Eu peguei aqui os meus componentes tal, e eu trouxe aqui para o nosso projeto Starter, tá? Que a gente está usando como demonstrativo. Então, ó, eu copiei aqui os nossos componentes, tá? Como vocês podem ver, eu tenho aqui alguns blocos, tá certo? Eu tenho aqui um grid, tá? Ó, e uma ideia como se fosse alguns totalizadores, né? Aqui embaixo. Então, vocês lembram que eu sempre falo que a gente não precisa se preocupar com o posicionamento dos componentes em tela, porque eles vão ficar alinhados, né, quando o Hardcore estiver trabalhando. Então, ó, vou rodar aqui a aplicação e para a gente entender o que nós vamos falar, ó, vamos ver como a aplicação é renderizada. Tá, ó. Então, ó, nós temos aqui um exemplo. Tal. Então, uma coisa bem clássica, imagina aí um formulário. Tá? Eu tenho aqui alguns campos. Eu deixo isso aqui pintado de verde só para a gente poder ver, né? Mas imagina que aqui tem alguns outros componentes, né? Uma seleção de um produto, uma seleção de um fornecedor, algo desse tipo. E aí você vai ter um grid, tal. Esse grid vai estar contido aqui alguns produtos, tá? Alguma coisa, os itens que você vai acrescentando, né? E vamos fazer essa imaginação, vamos imaginar isso. E embaixo ó, seriam os totalizadores, tá? Então eu coloquei aqui só para exemplificar, eu coloquei 4, né, totalizadores. Então, como a gente já sabe, o Hardcore é responsivo, tá? Então tudo aqui, ó, que nós temos aqui em tela, tal, ele está responsivo, tá certo? Agora, vamos entender como funciona esse projeto, tá? Então, imagina que você tem essa tela tal e você quer que esse grid ele se expanda de acordo com o tamanho da tela do dispositivo atual, mas ele tem que recuar para dar espaço ó, aos blocos totalizadores, tá? Então, se eu movimentar o meu browser verticalmente, vocês vão observar ó, que os meus botões eles vão acompanhando e o meu grid ó, vai reduzindo até um determinado momento. Ó. Agora eu parei e o meu grid não reduz mais, tá certo? Então, ó, e agora já consegue voltar à situação original, tá certo? Se eu estiver usando essa aplicação em mobile, né, a partir de um celular, eu quero que ela tenha um outro comportamento. Tá? Então, ó, vamos acionar o simulador de mobile aqui do browser. Então, observa que em mobile, tal, o meu grid ele teve uma redução e os meus blocos ó, ficaram um abaixo do outro, tá? Mas eu consigo ter um layout, né, ó, interessante, prático e passo a mensagem para o meu usuário, tá? Voltando ao modo desktop, tudo normal. Então, ó, vamos embora relembrar. Eu vou ajustar ó, a altura do grid de acordo com a altura do meu formulário, tá? Ó, quando eu estiver em desktop, tá? Tendo um mínimo quando chegar a um determinado momento, né? Eu não vou alterar mais, tá? Eu tenho um mínimo de altura para o meu grid, né? Um height mínimo, tá certo? E em mobile eu também quero ter um height mínimo e eu quero posicionar os meus blocos um abaixo do outro, tá? Vamos estudar então, gente, esse exemplo, tá? Então, aqui os blocos seguem o mesmo processo que nós já vimos anteriormente. Eu vou até começar pelos blocos de baixo, tá? Para a gente relembrar tá? O que a gente aprendeu nos primeiros vídeos. Então, ó, eu tenho 4 blocos e vocês podem ver aqui logo de cara né, ó, que o meu tamanho médio está com 3. Tá? Então, lembrando aquela continha das 12 colunas, eu vou ter 3, 6, 9, 12. Em desktop, telas médias em diante, tal, eu vou ter, inclusive tablets, né? Eu vou ter um do lado do outro, tá? Agora, em telas pequenas,
eu quero que eles tenham, ó, 6 colunas. Então, eu vou ter 6 com 6, 12, 6 com 6, 12. Por isso que no mobile, 2 ficam embaixo dos outros 2, porque eles ficam nessa regra que nós passamos, tá? Agora, como funciona a regra do grid? Como é que o grid está se expandindo automaticamente, tá? Então, ó, vamos pegar aqui o nosso bloco aqui do grid, tá? Ó, vamos abrir o RC Elements e vamos estudar o que nós temos aqui de atributos, tá? Então, nós temos o nosso bloco com 12 colunas, tá certo? E nós temos aqui, ó, 3 novos atributos, tá, ó, que estão trabalhando para a gente para fazer aquele efeito, tá? Então, vamos começar aqui pelo HR, né, que é o nosso Height Responsive. Tá? Então, o HR ele é um atributo bem complexo, tá, gente? Porque ele vai oferecer um resultado muito interessante. Tá? Mas vamos lá, a gente consegue, eu vou remover esse comentário aqui, tá? Ó, e aí vamos entender o que é que está sendo feito. Então, o Height Responsive ele vai trabalhar da mesma maneira como nós vimos anteriormente o Scale, tá? Então ele vai trabalhar aqui, ó, com o Parent, tá? Então eu tenho o meu Parent que é o meu Scroll Box, que tá onde está esse bloco, né, inserido, tá? Eu quero então que ele se posicione, tá? Ó, logo de cara, o meu height, eu quero que ele subtraia, né, ó, o menos top, tá certo? Do meu parent. Flávio, me explica por que eu estou trabalhando, né, com essa referência aqui, menos top. Porque, seguinte, se eu vou fazer a aplicação do height responsive de acordo com o parent, esse bloco aqui automaticamente assumiria o height completo do meu scroll box. Então, ele, em vez de começar bem aqui, ele vai começar, ó, lá em cima, a partir da posição 0, tá certo? Já aqui, como ele é um bloco responsivo e os blocos responsivos seguem uma sequência, tá? O height desse meu bloco, ele vai dar um desconto de acordo com a posição que ele está. Tá? Então, como ele iniciou aqui, tá certo? Ó, ele está iniciando nessa posição, ele vai pegar o valor do top ó, aqui para cima e vai ele vai subtrair, tá, ó, do tamanho do height que vai ser ampliado. Então, por isso, nós aplicamos aqui esse parâmetro menos top, ok? Agora, vimos que o nosso bloco ele tem ó, um afastamento aqui na base. Como eu falei, ele precisa dar espaço para os blocos aqui de baixo. Então, assim como eu preciso ajustar o meu height de acordo com o top, né, do meu formulário, eu preciso também ajustar aqui a base, dando um offset para ele, tá, ó, dos pixels que vão estar aqui para baixo. Então, isso aqui é um processo ó, que é manual. Tá? Eu estou colocando aqui, então, ó, 92 pixels, que é mais ou menos aqui ó, o que está sendo ocupado de bloco com o offset do bloco aqui na base. Então, eu estou diminuindo em cima e eu estou diminuindo embaixo para que ele se posicione, tá certo? Agora, estou colocando aqui dois parâmetros para quê? Para que em mobile, certo? Ó, esse offset aqui, ó, em mobile, tanto mobile vertical como em mobile horizontal, ele fica 0. Tá? Então, aqui são as nuances que o Radcore oferece, tá, gente? Então, em desktop, ele vai ter esse afastamento aqui na base de 92 pixels, mas quando eu estiver em modo mobile, acessando de um celular, esse offset de 92 pixels não é necessário fazer, tá? Por quê? Porque a gente não tem como ficar mexendo no browser, tá? Lá no mobile. Ninguém vai ficar mexendo no browser, esticando, puxando. É a tela do próprio mobile, tá? E agora, por fim, gente, nós temos então ó, o min height, tá certo? De 250 pixels, que em conjunto com o HR criou esse efeito que nós vimos aqui. Ó. Ele vai subindo, mas ele tem que estar no mínimo com 250 pixels. É justamente aqui esse momento ó, em que ele para, tá certo? Ó. E se a gente for fazer com a medição rápida, ó, você vai ver aqui, tá, ó, que eu estou com 250 pixels aqui o meu bloco. E aí ele para de reduzir o tamanho do meu bloco, tá, ó, e aqui ele volta a ajustar. Então, quem é o responsável é o min height 250 pixels. Já no modo mobile,
nós aplicamos o max height, ou seja, no máximo eu quero que esse meu bloco tenha 300 pixels, mas somente se eu estiver acessando em modo mobile, ou seja, de um celular, e eu estiver com a tela vertical, ou seja, se eu estiver com o celular deitado, isso aqui não vai ser respeitado, ok? Então, todos esses atributos que nós vimos aqui, gente, eles foram responsáveis pelo efeito que nós obtivemos agora, né, nessa demonstração. Perfeito? Então a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente aprende mais recursos do Hardcore. Até a próxima!